Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que a gente possa refletir um pouco mais do Evangelho do Cristo, que é o roteiro que precisamos seguir para adquirir a tão chamada, ou melhor dizendo, alcançar a tão chamada salvação, que para nós espíritas significa o bom cumprimento das nossas tarefas enquanto encarnados, de forma a termos progresso na vida espiritual até alcançarmos um dia a perfeição espiritual e, consequentemente, a felicidade a que todos buscamos. Nós vamos falar hoje do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os pobres de espírito, e vamos falar dos itens 11 e 12 das Instruções dos Espíritos, com uma mensagem editada por Lacordaire em Constantina em 1863, em que ele fala do orgulho e da humildade. E nós estamos estudando ao longo desse capítulo, nós falamos que quando Jesus exaltou bem-aventurados os pobres de espírito, e que nós falamos que pobre de espírito não é essa conotação que hoje é dada daqueles que são baldos de inteligência ou de instrução intelectual, mas sim, quando Jesus se referia aos pobres de espírito, aqueles que tinham o coração aberto para aprender e para aceitar, de acordo com o grau de maturidade de cada um, aquilo que ele explanava a respeito do seu evangelho de luz e sabedoria. Depois nós fomos estudando quando Jesus dá graças a Deus por ter ocultado essas mensagens, essas instruções dos doutos e prudentes. Doutos e prudentes são aqueles que julgam obter todo o conhecimento, ter todo o conhecimento, plena ciência de tudo, que não admitem nada que seja para eles desconhecido. Nem mesmo Deus teria nada a revelar-lhes, pois eles detinham toda a ciência, toda a sabedoria possível. Então a esses Jesus dava graças a Deus de o Pai não os ter revelado a ciência da qual ele era portador, a boa nova. E hoje, quando Lacordaire fala da orgulho e da humildade, nós vemos que são as duas situações em que se enquadra tanto os doutos e prudentes quanto os pobres de espírito. Os pobres de espírito são humildes em examinar, em buscar sempre estar se melhorando, sempre estar aprendendo, sempre estar se burilando na busca do seu aperfeiçoamento espiritual. E quando ele fala do orgulho, são os doutos e prudentes que julgam nada mais ter a conhecer, que detêm toda a ciência de tudo e, portanto, se julgam bem mais importantes que qualquer outro ser na face da Terra, e quiçá fora deles também, se admitirem que há vida em outro planeta, que muitos até dizem que só a Terra tem esse privilégio, e como eles são os mais inteligentes, seriam então os mais inteligentes do universo. Nós sabemos que não é bem assim, mas respeitamos o ponto de vista, a maneira de pensar de cada um. E quando hoje nós acabamos de celebrar o Natal, que é o símbolo da humildade do rei que podia nascer nos tronos, nos reinos mais ricos que se pudesse imaginar na face da terra, escolheu como seu trono uma manjedoura e viveu toda a sua vida dedicada ao seu semelhante, não requerendo para si nenhum tipo de privilégio ou conforto, mas doou-se a toda a humanidade. Por isso foi incompreendido, pois que ele nivelava tanto o camponês quanto aquele que se julgava de sangue nobre, o que, aliás, a ciência hoje desmente, dizendo que todos os sangues são iguais, não importa se é pobre ou nobre, se é plebeu ou de alta caixa, todos, não há diferença, que o chamado sangue azul não existe diferença química. Mas Jesus, quando aqui esteve na sociedade hebraica, que era dividida em castas, ainda tinha um poder maior, que era Roma,
nivelou tanto o camponês quanto aquele que detinha maior poder temporal. E por isso foi incompreendido e por isso mesmo crucificado. Mas jamais deixou para outra oportunidade desculpem a redundância, a oportunidade de nos instruir nas coisas espirituais e nas coisas do céu. E tanto que ele fala quando alguém pergunta se ele é rei, ele diz: não, sou realmente rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se assim o fosse, minha gente o teria me salvado e não deixado cair em suas mãos. Então Jesus se referiu a outro tipo de reino. O reino que nós buscamos, que é o reino de Deus, que quando ele nos alerta, quando disserem o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, pois que o reino de Deus, o Cristo, e consequentemente a sua doutrina e o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E é assim que nós devemos buscar empreender essa busca, voltando os olhos para dentro de nós mesmos, buscando aquela semelhança que nós guardamos com o Pai Celestial. Pois nós sabemos, está escrito lá nas Escrituras, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos pequenos deuses, né? Com todas as qualidades de Deus, num potencial muito menor, logicamente, pois que Deus é único e Ele é soberanamente justo e bom e onipotente, ou seja, só Ele tem todo o poder e a glória. E a nós, como seus filhos, por herança, temos também as suas qualidades, mas precisamos exercer essas qualidades que até então se encontram adormecidas exatamente pelo orgulho, por nos julgarmos sempre superiores àqueles nossos companheiros de humanidade. Se olhamos o pedinte, achamos que somos superiores a ele porque não temos carência material. Se vemos alguém atravessando um problema, uma deficiência física, ou mesmo uma deficiência psicológica, ou mesmo qualquer outro tipo de infortúnio, julgamos que somos superiores a ele porque não estamos sendo colhidos por aquela dor. E se ele assim sofre é porque o fez por merecer. E por ser inferior e por ser errado está agora sofrendo. Logicamente, cada um de nós tem o nosso tipo de sofrimento, cada um de nós tem o nosso infortúnio, mas todos nós somos iguais. Lá Kardec nos chama a atenção para um detalhe muito interessante que quase passa desapercebido, que ele fala que nós deveremos ser humildes, ao contrário de ser orgulhosos, porque só assim poderemos ser caridosos. Porque poderemos ser caridosos sendo orgulhosos? Não. Apenas nos representaremos gestos, né? Capaz de doar um prato de sopa, mas jamais de apertar a mão daquele a quem ofertamos aquele prato de sopa. Fazemos muitas vezes a benemerência para sermos notados perante a sociedade. É o orgulho exaltando a nossa personalidade. Então devemos exercitar a nossa humildade, não porque Deus precise das nossas demonstrações, mas para que o nosso espírito, nós em espírito, melhor dizendo, possamos nos aclimatar e nos acostumar de que todos nós somos irmãos e ninguém é melhor que o outro. E que aproveitando esse ano que está por vir, nós possamos refletir em tudo que fizemos ao longo, não só de 2021, mas ao longo desse período reencarnado, o que fizemos na busca da nosso progresso espiritual. Se não está na hora de refletir, retomar uma nova caminhada, uma nova trajetória, buscando novos horizontes, e a começar por exercer a humildade. Não a humildade da boca para fora, porque aquele que fala que é humilde, na verdade não é. Porque aquele que é humilde não reconhece as suas qualidades, né? Ele simplesmente o é. Que Deus possa nos abençoar, possa nos proporcionar um ano de 2022 com muita saúde, muita paz, pleno de realizações no bem. E que nós possamos, sobretudo, crescer como seres espirituais, crescer como criaturas de Deus, dignas de ostentar no peito o emblema do Evangelho do Cristo. Muita paz a todos, muito obrigado, até uma nova oportunidade. Que Deus nos proteja a todos.